muito meiga e educada. Todos na vila gostavam dela. Ela sempre estava com uma capa vermelha que sua mãe lhe dera, e por isso era conhecida como Chapeuzinho Vermelho. Houve um tempo em que sua avó estava muito doente. Então, sua mãe lhe dera uma cesta com alimentos e a mandara até a casa de sua avó para ver como ela estava. A doce menina se encantava a todo momento com as belezas da floresta, admirando as flores que encontrava pelo caminho. Pera, para tudo. Como assim? A guria tá no meio de uma floresta, sozinha, cheia de bicho, coisa perigosa, e ela fica, cheirando flor. Calma que piora, porque ela encontra o lobo e fala pra ele aonde que ela tá indo. Não, calma aí. Ela encontra uma pessoa estranha e fala com ele pra onde ela tá indo e tudo. Alguém ensina essa menina a não falar com estranho. E daí eu não sei o que eu vou falar agora. É porque você já chegou na parte da avó, entendeu? E ele é muito esperto, cara. Ele deixa ela ali cheirando as flores e vai pra casa da avó, come a avó, super se disfarça. E aí quando ela chega lá, ele come ela também. E do nada, tem um caçador super ali na hora certa, no lugar certo, que mata o lobo. Abre a barriga dele e tira a vovó viva. E a Chapeuzinho também. Que? Essa é a história que todo mundo conhece, que é contada hoje em dia da Chapeuzinho Vermelho. Mas a história original é muito mais antiga do que se parece. Ela foi escrita pela primeira vez no século XVII, na França, por Charles Perrault. Dentro de um livro chamado Os Contos da Mamãe Gansa. O original tá aparecendo aqui, que é francês. E nessa história, quando ela chega na casa, o lobo manda ela deixar a cestinha em cima da mesa e se deitar com ela. Sem roupa. Vovó, que braços grandes você tem? É pra te abraçar melhor. Vovó, que pernas grandes você tem? É pra correr mais rápido. Vovó, que olhos grandes você tem? É pra te enxergar melhor. Vovó, que orelhas grandes você tem? É pra te ouvir melhor. Vovó, que dentes grandes você tem? É pra te comer. A história do Chapeuzinho Vermelho, do Charles Perrault, tem uma forte conotação sexual. Tanto que na época, uma expressão comum para quando as garotas perdiam a virgindade é que elas tinham visto o lobo. Essa história foi escrita na França medieval, onde o rei Luís XIV dava muitas festas extravagantes e cheias de prostitutas. Um sinal de que a história foi feita, na verdade, para as moças tomarem cuidado com os caras que queriam se aproveitar delas. Existem diversas interpretações. Uma delas é sobre a capa ser uma alusão à maturidade sexual. Nesse caso, esse conto seria basicamente uma referência à perda da virgindade. Um estudo norte-americano sobre essa história relata que a Chapeuzinho Vermelho e toda a inocência dela tem tudo a ver com as preocupações políticas e sexuais da Europa naquela época. Uma outra interpretação com moralidade cristã fala sobre a Chapeuzinho ter escolhido um caminho mais curto e rápido, porém ela acaba se dando mal no final desse caminho. Ao invés disso, ela deveria ter escolhido um caminho mais longo e mais difícil, mas que faria com que ela ficasse segura no final. Existem diversas adaptações da história da Chapeuzinho Vermelho. Por exemplo, numa das histórias, no final, quando a Chapeuzinho percebe que não é a avó dela, que tá tudo meio estranho, ela decide fazer um striptease pro lobo pra distrair ele e dar no pé. Ela corre. Uma outra, mais atual, é um filme e um livro chamado A Garota da Capa, onde a família dela possui o gene do lobo e pode se transformar no lobo. Inclusive, essa história dela ter o gene de virar lobisomem, virar lobo na família, também foi usado num seriado chamado Once Upon a Time, que na verdade nós descobrimos que a Chapeuzinho Vermelho do seriado se transforma ela mesma em lobo, e a avó dela deu a capa vermelha porque a capa é a única coisa que impede ela de se transformar. Ainda uma outra teoria mais zoadinha é a da animação do Deu a Louca na Chapeuzinho, onde nada tem nada a ver com a história original.
Fora isso, existem várias outras versões dessa história que são escritas até hoje em livros, filmes e adaptações, tanto para crianças quanto para adultos. Além das interpretações viajadas sobre descoberta da feminilidade de você mesmo, do medo ser o lobo e você ter que enfrentar o seu medo e outras coisas mais loucas. Existe uma outra interpretação de que essa história seria contada para os camponeses que viviam naquela época, porque existiam muitos lobos na floresta. Então seria um alerta para eles não entrarem na floresta sem tomar cuidado. Credo! Hey there.